Bem-vindos ao Pode Sentir, o podcast que vai transformar a sua advocacia de dentro para fora. Para nós, a inteligência emocional é treino. E o objetivo deste podcast é treinar sua inteligência emocional para ganhar grandes resultados, tanto na área pessoal como profissional. Eu sou Gisele Turcin de Oliveira Vivan, sou advogada, mestre em Direitos Fundamentais e especialista em inteligência emocional, analista de perfil comportamental. Atualmente, eu sou presidente da Comissão de Inteligência Emocional da OAB de Itapema e pós-graduanda em Neurociência, Mindfulness e Psicologia Positiva. Olá, eu sou Tuane Silva, advogada, consteladora sistêmica, pós-graduada em comportamento humano, e hoje vamos trazer para a nossa pauta, para a nossa conversa, um tema muito interessante. Pare de apagar incêndios. Foque nas prioridades lucrativas. Palavra-chave de hoje, prioridades. Muito bom. Bom, na advocacia, não é fazer tudo. É fazer o essencial que gera lucro. Então, como estabelecer prioridades estratégicas para transformar o tempo em resultados financeiros? Você já se sentiu sobrecarregado? Fazendo muito e lucrando pouco? Quem aí? Pois bem, esse episódio, então, vai mostrar como nós podemos mudar essa rota. Como nós podemos mudar isso. Então, Gisele, vamos trazer aqui um conceito de prioridade? Vamos falar sobre prioridade, né? O que é prioridade? O que é? Bom, primeiro vamos falar de um livro incrível, que é esse livro que está ali, o Essencialismo, tá aqui, tu mostra o livro. O Essencialismo, um livro incrível que todo mundo precisa ler, tá? E eu vou começar com o conceito dele, né? Qual que é o conceito dele de prioridade? Prioridade é eliminar o que não agrega e focar apenas no essencial, tá? É você ter exatamente assim, o que é o essencial para você chegar ao seu objetivo, à sua meta. Então, fazer uma limpa de todas as coisas que realmente não estão de acordo com o teu objetivo. E aí a gente já fala do conceito de Paulo Vieira, que prioridade é você focar, ter disciplina nas suas metas para chegar a um resultado. E outra definição que é muito interessante também é o que é prioridade? É a única coisa que você tem que fazer para que todas as outras não sejam necessárias, para eliminar tudo que que não seja necessário. Então, você foca naquilo que vai fazer com que as outras coisas fiquem mais fáceis, que facilite a sua vida. Então, sempre que você for decidir alguma coisa, você pensar, essa coisa que eu estou fazendo vai facilitar as demais? Vai gerar algum resultado positivo para as demais? Vai influenciar? Essa é a coisa mais importante que eu tenho que fazer. Eu vou dar um exemplo prático, muitas vezes, que acontece na nossa advocacia. Demandas, né? A gente tem o nosso escritório e a gente sempre tenta focar numa área, né? Por exemplo, eu na área previdenciária. Mas, obviamente, que na área não vem no nosso escritório outras demandas. Isso. O previdenciário geralmente vem uma trabalhista, né? Vem uma questão de família, porque, né, geralmente tem aí. Então, o cliente vai te trazer outras demandas. E aí, o que acontece? A gente começa a se desviar do nosso foco, que é a área que a gente escolheu, o nosso nicho, e a fazer outras coisas, né? A pegar outras demandas. Às vezes, a questão financeira, tudo bem, vamos analisar. Às vezes também é para não dizer não ao cliente, para que o cliente se sinta amparado, né? Às vezes para mostrar que você é uma pessoa disponível. Só que o que acontece? Quando você se desvia do seu objetivo, você perde muita energia e é muito mais difícil fazer as outras demandas. Então, a parte que você tem especialidade, você faz de uma maneira fácil, rápida e eficiente. As outras coisas que você não conseguiu dizer não, você começa a perde mais energia, mais tempo e desestimula. Então, a prioridade, muitas vezes, você tem que focar naquilo que realmente é essencial para o seu resultado. Não é a quantidade, mas, assim, o que vai gerar mais resultado, né? Então, o que a gente vê nas discussões é você ter muita consciência e aí você pesquisar e ver o que realmente são as suas prioridades, qual que é o teu foco principal e aí aprender a dizer não. Porque eu falo muitas vezes, dizer não com amor é muito mais inteligente do que dizer não por obrigação.
Nossa, perfeito. Né? Esse falar não, assim, é perfeito. Falar não, não É. com amor. Pode ser desafiador para algumas pessoas, mas ele é perfeito e essencial. Essencial. E aí isso vai te dando vai te orientando nas suas prioridades, né? Uhum. Então, o não, ou você abrir mão de muitas coisas porque você quer dar conta de tudo, quer sempre ser prestativa, não. O essencialismo mostra um caminho muito bom para quem realmente tem essa dificuldade de dizer não e tem dificuldade de abrir mão de algumas tarefas, porque nós mulheres, e aí vamos nos colocar no lugar, a gente tem dificuldade de abrir mão das tarefas, porque a gente quer dar conta de tudo. Uhum. E então, a gente precisa aprender isso, porque a gente precisa ter esse resultado, que é focar no que é essencial, na nossa prioridade. Perfeito. Tuane, as prioridades, elas mudam, né? E de acordo com as fases da nossa vida. Da nossa vida. Elas mudam mesmo? Sim, elas mudam. Trago agora uma resposta. E uma resposta bem incisiva. Eu ia falar simples, mas não tão simples assim. Mas sim, bem clara, bem expressa de que sim. Sim, as prioridades elas mudam de acordo com a nossa fase da vida. Até porque determinados momentos determinadas fases, vamos lá, né? Vamos focar aqui nas fases da vida. Nós buscamos por algo, né? Como ser humano, nós sempre buscamos por algo. Mas há um momento da vida em que nós buscamos por segurança, outro momento da vida nós vamos buscar reconhecimento, pertencimento. Em outro momento em outra fase da vida, nós vamos buscar e necessitar por estabilidades. Então, assim, estabilidades num contexto geral, né? Pode incluir aqui a estabilidade profissional, a estabilidade financeira, a estabilidade até mesmo afetiva, estabilidade como um todo. Então, a cada fase da vida haverá uma necessidade. Então, obviamente, haverá um intuito, um querer, um desejo e haverá uma prioridade. E o que vale destacar aqui não é que substitui uma prioridade por outra. As prioridades, elas podem mudar até mesmo a ordem, né? Vamos trazer aqui um exemplo prático. A prioridade hoje na minha vida é ter a estabilidade profissional. Eu busco por determinado local na minha carreira, por determinado parâmetro na minha carreira. Mas se porventura eu acabo sentindo o desejo de ser mãe, um filho na minha vida vai ser na esfera da minha vida pessoal, mas isso obviamente vai repercutir e vai ter reflexos na minha vida profissional. Então, na verdade, a minha prioridade, que era antes a estabilidade profissional, ela só alterou. Ela vai, talvez, ali num determinado período ficar em stand-by, porque vai ser necessária a minha dedicação para a minha vida pessoal e para o meu filho. Então, não que deixou de ser prioridade em algum momento a minha carreira, mas nesse momento da vida eu preciso ter a consciência de que eu vou escolher em dedicar mais tempo da minha vida, a minha prioridade vai ser o meu filho e vai ser a minha família. Então, não é uma prioridade que acaba substituindo a outra. Muitas vezes só muda a ordem. Mas com o passar do tempo se muda, né? Para o jovem advogado, vamos trazer aqui bem para a esfera profissional. O jovem advogado, muitas vezes, ele está focado, sim, na tal da estabilidade profissional, até mesmo na ascensão profissional, buscando se estabelecer no mercado. Mas um profissional, um advogado que já tem aí os seus 30, 40, 50 anos de carreira, ele já vai estar numa outra fase da vida, que ele já não vai mais buscar não necessariamente por status, né, mas por colocações profissionais, ele já vai estar num outro momento da vida, teoricamente um pouco mais confortável em relação ao jovem advogado. Ele já vai estar num momento até de desfrute. Do que ele já conseguiu, né? Isso, exatamente. Dos frutos do trabalho, né? Isso, exato. Quem sabe até compartilhando, transbordando todo o conhecimento dele, toda a trajetória, justamente para auxiliar outras pessoas. Então, são fases diferentes.
Então, as nossas prioridades mudam, né? A prioridade de um jovem de 20 anos provavelmente vai ser uma prioridade um pouco diferente de um jovem de 70 anos, um jovem mais vivido, sabe? Mais usado. É Então, verdade. sim, a prioridade vai mudar. E também vale aqui uma pergunta. Será que nessa fase da vida que nós estamos vivendo, ainda estamos alimentando uma prioridade que pertence a uma outra fase da vida? Uma fase da vida que não me cabe mais ou que não faz mais sentido? Porque talvez eu possa estar focada numa prioridade hoje na minha vida que não faz mais tanto sentido quanto fazia há 10, 20 ou talvez até 30 anos atrás. Então, vale essa análise, essa percepção, até mesmo para saber se tu está subindo a montanha certa Verdade. ou não, né? Um adendo aqui, Claro. Tuane, assim, como mãe, né? E eu tava esses dias, essa semana, conversando com mulheres, né? Mães e profissionais. E uma estava se preparando para ser mãe, tá se preparando para ser mãe, né? E ela é uma super profissional, uma dentista incrível e tem uma clínica, então ela tá no administrativo, operacional, né? E ela tá no auge da carreira, porque o que acontece, a maternidade, ela surge no auge da nossa carreira, né? Como No mulher. auge da produtividade, da criatividade, Porque é do o pulso, natural, né? é o normal, né? E a gente vai angariando. E o que acontece? E a gente tem que ter a maturidade e a consciência, aí eu falo a inteligência emocional, a nossa emoção, a nossa consciência, chamar para a nossa consciência que a partir do momento que você vira mãe, você se torna mãe, você tem a sua prioridade, é a maternidade. Então, você não vai produzir igual, você não vai ter os mesmos resultados, porque isso é natural. E se você ter, é porque a tua maternidade não está correspondendo. Porque assim, ó, não vamos tapar o sol com a peneira, tá? Quando nós nos dedicamos à área da maternidade, e aí eu falo, mulheres, né? Do nascimento até, cientificamente, põe até uns 7, 9 anos, né? Eu coloco, pela minha experiência, até 10, né? Até os 10 anos. A tua prioridade é seu filho, é você cuidar, é você construir, né, a evolução dele, o caráter, os valores. Isso faz parte do pai e da mãe, mas a mãe também, né? E eu falo, os teus resultados profissionais vão ser mudados porque é uma fase, uma prioridade mudar. E tem que mudar. Porque Claro. isso você está construindo um ser humano, né? Você vai estar moldando. Então, assim, não adianta a gente querer dizer que vamos competir no mercado como a gente competia antes, porque se estiver igual, é porque tem algum problema, alguma parte está disfuncional. E essa é uma maturidade emocional que as mulheres precisam aprender. Você vai ser mãe, profissional? Sim, você pode ser igual, mas a prioridade, a importância, 70%, né, vai ser para o seu filho, e aí o restante vai ser para suas outras atividades que vão continuar, tá tudo bem, mas você vai estagnar. E eu vou te dar meu exemplo. Eu adoro fazer cursos, adoro ir em palestras, eventos. Enquanto meu filho era pequeno, eu fui muito pouco. Claro que eu tenho a rede de apoio, claro que eu tive, mas não como eu era antes de ter um filho, que eu pegava, decidia e ia. Não, agora tem tudo uma estrutura. Agora que ele tem 12 anos, eu já tenho mais essa liberdade. Eu já comecei a retomar algumas coisas que eu não tinha antes. Então, a prioridade, ela tem que ter uma maturidade também, né, emocional. E aí você ter consciência disso, porque se você quer ter um filho, você vai ser uma mãe, e a mãe tem esse papel, né? Se você quer ser uma profissional, você vai dedicar a sua prioridade à sua profissão, e tá tudo bem, porque hoje eu também me dedico à minha família, que também tem uma grande parte do meu tempo, mas quando é menor do que o meu trabalho, né? Porque eu vou para casa e fico menos tempo em casa do que no escritório, mas quando eu estou em casa, eu me dedico inteiramente a ela. Aí é a minha prioridade ali. Então, essa maturidade a gente precisa ter, que são as fases da nossa vida. Perfeito. Né? A inteligência emocional e a maturidade emocional das escolhas. Exatamente. Essa pauta, né, da maternidade é uma pauta muito, muito extensa, muito profunda, mas tamanha importância de conseguir e também de ter a percepção de que eu preciso organizar
o meu tempo, ter essa consciência e essa responsabilidade também da escolha, né? Para a mulher aqui, talvez a fala ela seja um pouco mais extensa, porque obviamente, né, a mulher ela Sim. tem uma conexão, digamos, um pouco mais significativa com o filho, então tem um gestar, tem um amamentar, tem tudo isso que Uhum. exige uma dedicação. E só uma complementaçãozinha, escutei recentemente de algumas mulheres, é, que fazem uso de canetas emagrecedoras, né? E, que bom que eu não estou amamentando, porque daí eu já posso voltar para a caneta emagrecedora, porque daí eu já consigo voltar para o meu corpo e tal. Mas é um processo também, né? Claro Uhum. que aí nós temos muita interferência de mídias e de um momento, né, que nós vivemos da sociedade, mas cabe análise, né? Tá tudo bem eu passar por esse processo, é um processo que exige tempo, é um processo que exige muita consciência, então acessar a inteligência emocional junto com a A maturidade maturação. emocional da escolha e do momento da tua vida, né. Isso, e para o homem também, né, é uma preparação Isso, também ambos, né. diferenciada, né. O homem também vai ter tem que ter toda essa inteligência emocional, essa preparação emocional, para saber também que vai ter uma fase profissional diferenciada quando tem um filho, né, não tem como ser igual, tá. Uhum, Não é funcional, né, é disfuncional se é for isso. igual, né. Então, É, os 2 vão ter ali vão ter que ter uma maturidade emocional de encarar a fase, essa prioridade de forma diferente. O escritório muitas vezes vai, né, ter que ter uma remodelação uhum, para que isso uhum. continue funcionando bem. E tá tudo bem, porque o foco, né, a A prioridade prioridade é agora outra. é essa, então a prioridade ela revela onde nós estamos colocando a nossa energia, É verdade. né. Então, em termos de distração e de urgências, tudo isso aí pode ameaçar a nossa prioridade? Como que nós podemos ajustar aí essa rota? Controlar isso, vamos lá. Como controlar, né, como que a gente as distrações para Uhum. prevalecer as Prio prioridades, né. Isso. Então assim, ó, o que a gente precisa tomar é ter essa consciência e estar muito vigilante a isso, né. Então sair do automático é a primeira coisa, né, sair do automático e verificar, né, quais são os meus valores e estar muito atento a isso, às redes sociais, aquelas distrações que a gente já falou, né, o quanto algumas coisas estão te deixando ansiosas também, o quanto te estão acelerando a tomar muito café, né, muitas vezes eu coloco aqui né, às vezes estou tão acelerada, por quê? Porque realmente eu estou tomando tanto café inconscientemente, e às vezes é num bate-papo ali, você está conversando, você está no meio, você está lá, e de repente você começa a estar acelerado, e aí você começa a abrir mão de muitas coisas, a fazer as coisas de uma maneira que você não está tomando consciência do que é mais importante. Então, a autogestão emocional é muito importante para que você pare, né, e pense aonde eu estou me distraindo, né? Cuidado, né, com pedidos também na interferência do escritório. Tudo é urgente, tudo é para ontem, né? Tudo é o teu cliente Uhum. manda e-mail, ó, para ontem, para quero logo, veja logo isso. Realmente isso é tão urgente? Realmente isso não pode entrar para uma pauta da semana que vem? Realmente eu não posso agendar com o meu cliente e conversar, olha, hoje eu não posso, mas vou te entregar na quinta-feira, na sexta-feira que vem, sabe? Essas questões, essas coisas urgentes que chegam na nossa demanda do dia a dia, a gente precisa tomar consciência e reagendá-las também, sabe? Ter aquela cuidado com a impulsividade, responder rápido, sem pensar, né? Fechar rápido o contrato, sem pensar, sem elaborar, aceitar, né, demandas que você realmente eu poderia ter revisado. Então, a impulsividade, o sim imediato, também é uma distração, porque ela vai te tirar do foco das suas prioridades. Então, essa organização, essas técnicas e aí colocamos até o mindfulness, né, Tuane? Exato. Técnicas de respiração, não responder na hora. O WhatsApp é um veneno, né? Para o advogado. Porque o advogado, eu, né, tenho um perfil que eu quero já dar a resposta. Gente, para eu não dar a resposta imediata, eu me controlo, né? Uhum. É uma habilidade que eu tenho que trabalhar nisso, porque eu já quero resolver logo, mas existem demandas, existem respostas que você não precisa resolver logo. Você tem que dar um tempo, você tem que acostumar o teu cliente que não é na hora, não é imediato. Então, essas coisas vão te fazendo com que você comece a coordenar, a ajustar a sua agenda
para que você comece a manter as prioridades e deixar as outras coisas para momentos oportunos, né? Então, o que isso vai... Quando você controla isso, você começa a ter uma rotina mais leve e mais lucro, porque você consegue coordenar o que é importante. Perfeito. Né? Dar as prioridades certas, né? E assim, ó, a gente vê tantas pessoas se atropelando aí, né, Tony, com urgências, demandas, é tudo urgente, não tenho tempo para nada. E aí parece, eu tenho a impressão, que as pessoas são viciadas em problemas. O que você acha? Ai, profunda essa pergunta, né? Ela é viciada em problema ou não é? É viciada em problema. É um vício o problema, gente? Ele pode ser alimentado e retroalimentado. É verdade. Né? É até interessante. Forma-se um paradoxo, né? A pessoa ela pode reclamar de tantos problemas para resolver, ou constantemente ela está reclamando de um problema, mas na mesma esfera, no mesmo andar, ela acaba também alimentando isso, né? É aquela alimentação e a retroalimentação. Então, por isso que até a fala de vício, ela gera um certo impacto, mas ela também tem uma certa conexão. Porque a pessoa, ela reclama do problema, mas ela mesma contribui para isso, né? Então, fica esse ciclo vicioso de problemas. E, obviamente, que isso há uma raiz, né, comportamental, há uma raiz sistêmica aqui, de linha de raciocínio para percepção e consciência, né, desse comportamento de alimentar e retroalimentar os problemas, né? A pessoa ela pode buscar, né, por esse problema estar inserido nesse contexto de problema, porque isso vai gerar uma sensação, né? Isso vai, em algum nível, até gerar um ganho secundário. Porque enquanto a pessoa ela está envolvida com o problema, ela traz o apontamento: eu sou muito ocupada. Eu não tenho tempo para tal coisa porque eu estou resolvendo problemas. Eu fico alimentando e retroalimentando para demonstrar que eu sou útil, que eu sou válida, que eu sou resolvedora, que eu faço, que eu aconteço. Então, vai alimentando e retroalimentando isso. A minha fala é bem repetitiva mesmo, porque o cérebro, ele gosta de repetição, ele aprende por repetição, principalmente o número 3, né? O cérebro gosta, 3 né? vezes. Exatamente, das 3 vezes, por isso que também trouxemos a tríade, com 3 apontamentos, com 3 elementos. Então, o cérebro, ele aprende muito por repetição. Então, quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu entendo que esse ciclo de me envolver com problemas, resolver problemas, mais o cérebro fica viciado e aprende que esse é o caminho correto, que esse é o caminho que eu devo percorrer. Então, quanto mais eu permaneço com esse tipo de comportamento, mais eu também posso fortalecer alguns padrões que podem ser inconscientes ou talvez já estão tomando aí um lugar de consciência na nossa vida, numa visão sistêmica, por exemplo. Sempre foi você a resolvedora dos problemas da tua família. Chegou no ambiente profissional, passou a ser a resolvedora dos problemas da empresa, a resolvedora dos problemas do escritório, por exemplo, né? Então, isso é um padrão comportamental. Então, tu entendeu, né? Tu criou a sinapse neural, que é assim que tu deve te comportar, porque assim tu tem um ganho. E qual é o ganho secundário? Eu sou reconhecida, eu sou vista, eu tenho a sensação, né, que aí pode acessar um outro lugar, né, que é uma sensação, uma realização, né, é uma sensação de desejo de algo realizado, né, opa, eu resolvi um problema. Ser produtivo, né, as pessoas, Isso, elas também têm necessidade de se mostrarem produtivas, então, a pessoa que está toda hora resolvendo o problema, que ela é aquela pessoa que todo mundo busca, todo mundo quer perto, né, então, tem essa questão do ego, né, também, isso, né. também vai para a esfera do ego, né. De você querer ser eficiente e mostrar para os outros, né, sustentar isso, né. Exatamente. Então, vale aí aqui uma pergunta, né, esse meu comportamento, ele de fato, ele está conectado com a prioridade da minha vida, nessa fase da minha vida, ou eu estou aqui apenas para demonstrar algo para alguém, ou estou aqui alimentando o meu ego e retroalimentando esse ciclo vicioso de apenas
resolver problemas. E assim eu tomo o tempo da minha vida com isso. O que eu escuto também, Tony, desculpa interromper, muitas pessoas falam assim, ai, eu não consigo porque eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer isso, faço tudo para todo, e a minha parte fica para depois. Desculpas. Aí assim, nossa, né, é uma mártir, né, ela faz tudo para todo mundo e aí deixa de fazer. Então, assim, tá errado, né, tá errado, porque você precisa fazer as coisas, as tuas metas, teus objetivos e adequar a tua rotina às outras situações, né? Aí você vai ver as prioridades. Ah, não, eu não estou fazendo isso porque eu preciso cuidar dos meus filhos, é o momento deles. Ok, mas veja ali qual que é o teu valor, né? Se está de acordo com o seu valor, né, com seus valores, você não vai reclamar disso, mas eu vejo muitas pessoas reclamando disso, entendeu? Então, calma aí, se você está reclamando é porque você não está satisfeita com essa tua posição de estar fazendo tudo para todo mundo. Então, porque assim, é isso, você está fazendo para você se sentir bem, porque você quer, porque isso te deixa bem, ou para mostrar para os outros uma autoafirmação e o teu ego. Né? Sim. Então, se você não tá, é essa consciência que a gente tem, se você não está satisfeita com o que você está vivendo, mesmo fazendo tantas benevolências que você disse, doando tanto, é porque algo está errado. Você está viciada em algum problema, viciada nessa desculpa, né? Então, assim, o teu resultado tem que te satisfazer. E se não está te satisfazendo, é porque você está errando nas prioridades. Exatamente. Precisa ser analisada essa prioridade, se realmente está de acordo, né, ou não está. Bom, então, para não ficarmos aqui refém de distrações, do que é urgente, e ao invés disso, né, o que é lucrar ou como lucrar, né? Então, escolher prioridades, né, não é apenas decidir o que fazer, né? Mas também decidir com inteligência emocional. Então, como não ser refém de distrações? Como não ser refém apenas do urgente e então lucrar? Pois é, para a gente não ficar refém dessas distrações, e é só dando essas desculpinhas que a gente fala, né, ai, é isso, tem que fazer isso para um monte de gente, tem muito urgente, tem muita demanda, muita coisa para fazer, a gente tem que, primeira coisa, é ter certeza do que você quer, ter a clareza do que você quer, aonde você quer chegar, e eu digo assim, ó, a curto, médio e longo prazo. Nós temos que ter essa clareza, a visão, né, o que eu quero, tanto na área profissional quanto pessoal, né? Uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, para a gente não ficar refém dessas distrações, eu digo assim, você tem que ter a clareza muito forte do que você quer. E aí eu digo, na prática, escrever no papel, não é só na mente. A mente, ela divaga. A mente, ela, né? Sim, se perde, ela né? se perde. Então, é no papel, é planilhas, é folhas, até em visões, né, murais, onde eu quero ir, para como eu quero meu escritório. Essa clareza faz com que você entenda que as distrações vão só te levar para trás, né? Elas vão, como eu digo, eu valorizo o meu tempo porque o meu tempo perdido é um passo para trás do que eu quero. Então, você ter essa motivação, essa visão empreendedora faz com que as distrações, elas não façam mais parte da sua vida. Isso eu dou certeza absoluta, porque quando você tem uma visão clara do que você quer, você vai em frente. Você busca o que você quer com certeza. E aí a tua hora é cara, porque essa hora desperdiçada, né, ela vai me impedir de fazer algo mais importante. Então, por que eu vou deixar, né, por que eu vou perder meu tempo com isso? Por que eu vou me sentar a mesas que não são importantes, que não são necessárias, se eu posso ficar ali num local e continuar o meu projeto de vida? É essa visão que a gente tem que ter, para que as distrações não tomem tempo, para que eu não fique... Depois você olha lá no teu celular, você passou 3 horas do seu dia no Instagram. Ficou 3 horas lá, né? Ai, tô relaxando. Você relaxou 3 horas. Tem uma pessoa que eu conheço que ela não sabia dessa métrica do Instagram. E ela foi apresentada essa métrica do Instagram. E ela viu que durante a semana, isso que eu achei pouco, ela ficou 4 horas durante a semana no Instagram. Ela disse, eu perdi uma tarde inteira sem fazer nada.
sem produzir nada e sem Uhum. absorver nada de interessante. Então foi um choque para essa pessoa, né? Que ela tem uma tarde a menos na vida dela, Sim, né? aham. Uma tarde, 4 horas você pode fazer quantas coisas numa semana, Uhum. né? Então, mas aí por quê? Porque a gente tem que ter o foco do que você quer. O que 4 horas a mais de estudo, de descanso, de sono, Descanso efetivo, de descanso né? Vale essa efetivo, pontuação. aham, de lazer, de relaxar, vai fazer com que você produza muito mais, né? Então é isso que a gente precisa, prioridades, ter a consciência, ter disciplina e esse equilíbrio emocional. Essa consciência emocional é muito importante para que a gente consiga, ter resultado, ter mais qualidade de vida, tanto na área profissional quanto pessoal. E para finalizar, escolher prioridades não é apenas decidir o que fazer, mas decidir com inteligência emocional o que merece sua energia e atenção. Então, eu te provoco. Qual é a única prioridade lucrativa que você vai escolher esta semana para transformar tempo em resultado? Esse é o nosso desafio para essa semana. Esse foi o Pode Sentir. Se você que nos ouve se identifica com esse conteúdo, compartilhe com os colegas e acompanhe os próximos episódios. No Pode Sentir, acreditamos que a verdadeira alta performance nasce do equilíbrio entre a razão e a emoção.